Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se vocês vieram pelo título aí, se esse vídeo está postado é porque deu certo, porque nesse momento aqui que eu estou gravando, nós estamos prestes a fazer a modificação mais sinistra que a gente já fez aqui no canal e que eu já fiz na minha vida em uma placa de vídeo. Literalmente, preciso contar uma pequena historinha aqui para poder explicar para vocês o porquê dessa ideia, o porquê desse vídeo. Então, eu tenho aqui na minha mão o primeiro sample que a gente recebeu da RTX 3090 Ti, essa placa que saiu já no final da geração 3000. E assim que a gente recebeu essa placa, eu fiz uma análise dela, né? E eu notei algumas diferenças em relação à 3090. Eu percebi que as linhas de alimentação do próprio VRM não tinham mais a presença de um setor de alimentação que nasceu na própria série 3000, que era o MS-VDD, que ele trabalhava junto com o NVVDD, que são duas linhas que fazem a alimentação ali da GPU. Quando eu vi isso, eu percebi também alguns pontos aqui onde faltava um indutor. E quando eu percebi isso, eu também verifiquei algumas coisas diferentes no projeto. E eu já tive ali um insight de que devido ao timing de lançamento, muito no final já da série 3000 e já se falando da série 4000, eu entreguei esse PCB aqui na mão do Ronaldo e comentei: Ronaldo, provavelmente você está segurando o mesmo layout de PCB, de projeto de PCB, que vai abrigar o chip AD102. E isso foi antes do lançamento da 4090. E dito e feito, né? A gente teve aí o lançamento da 4090, exatamente com o mesmo layout de pinagem, de memória, de alimentação, todas as sequências de starts, com algumas diferenças mínimas em relação a straps, obviamente, e a alimentação do setor do 1.8, que era um setor muito comum na série 3000, na série 2000 e também na série 1000. A gente tinha alimentação do 1.8 para todos os periféricos ali do PCB e também alimentando um setor essencial de funcionamento da GPU. Porém, quando a gente passou da série 3000 para a série 4000, saímos ali da Ampere e fomos para a Ada Lovelace, houve ali o acréscimo de uma fase de alimentação, que é a fase de 1.2 volts. Então, basicamente, 1.8 permaneceu para poder alimentar todas as portas lógicas, os VPPs das memórias e todos ali aqueles periféricos, ativações, sistema de ativações, e foi adicionada a tensão de 1.2 volts, que é uma tensão mais baixa, para alimentar somente a GPU no projeto da Ada. Então, falando disso, qual que é a ideia cabulosa aqui desse vídeo? É literalmente a gente pegar aqui uma RTX 3090 Ti ROF, transformar ela em 4090 com o chip que já está mais ou menos escolhido aqui em questão de clock, né, de GPU. E não vai parar por aí, porque isso aqui a gente já tem, né? Vamos adicionar módulos de memória mais rápidos. Então a gente vai literalmente colocar módulos de 24 Gbps nessa monstruosidade que a gente vai montar aqui. Obviamente vamos ter que fazer todas essas alterações de strap, os resistores que fazem a troca de alimentação do 1.8 para 1.2 volts. A gente vai ter que fazer essa alteração da linha de 1.8 para trabalhar com 1.2 e, para economizar tempo, eu não vou montar toda a fase nova de 1.8 aqui, que vai fazer todo o setor miscelâneo aqui da placa. Simplesmente a gente vai utilizar uma fonte de alimentação de bancada de qualidade para poder alimentar isso aqui pra gente e a gente rodar uns benchmarks aí para poder, em busca, na verdade, né, de bater alguns recordes aí utilizando refrigeração líquida. Por que que eu tô fazendo isso? Porque essa ROF aqui ela já tem um bloco full cover especial para ela, dimensionado para ela, e se tudo der certo a gente vai ter
um sistema de arrefecimento bem bacana para poder competir. Mas é aquilo, né, galera? Nesse caso aqui, eu literalmente escolhi memória por memória para a gente colocar nessa placa. Então, a ideia, se tudo der certo, a gente tenha também aqui, assim como a gente fez na 4070 Ti Super, uma placa com memórias mais rápidas que ultrapasse aí os 26 Gbps. Espero que dê tudo certo. Se não der, a gente vai chegar muito próximo disso e quem sabe aí a gente bate um recorde mundial na água rodando Superposition, beleza? Então, para quem já conhece o nosso conteúdo, né, convido aí a dar um like, já compartilhar com os amigos aí, porque literalmente esse vai ser o vídeo de modificação mais sinistro que você pode assistir. E se você não é inscrito, fica aqui, assiste com a gente. E se valer a pena, eu acredito que vai valer a pena, deixa aí o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E agora, bora pra bancada. Vamos ao que interessa agora, chega aí. Aqui temos alguns passos um pouco além, né, do que geralmente os mods normais a gente efetua. Por quê? A gente está se tratando aqui de um projeto, como eu expliquei lá na intro, né, que é alimentado por 1.8 volts. Então esse indutor aqui, ele está passando aqui a energia desse CI Buck Converter e ele está com uma malha de feedback aqui configurada para 1.8 volts e vai alimentar aqui os setores da GPU respectivos para essa tensão. E o que a gente vai ter que fazer? Vou ter que alterar aqui esse resistor. Tem um resistorzinho, eu já deixei até marcado aqui. Esse resistor é um resistor de 5K, que ele está aqui num divisor resistivo da malha de feedback desse CI. E a gente vai alterar para um resistor de 10K. Isso aí basicamente já vai dar 1.2 volts que a gente precisa. Por quê? Porque aí, assim que a gente instalar a nova GPU, não tem o risco, né, de injetar aqui 1.8 volts na GPU que não funciona com essa tensão, né? E também vou ter que fazer uma alteração. Olha só por quê, galera. Eu tenho aqui, ó, um resistor que está jogando esse 1.8 nesse pad dele para a GPU, e esse pad aqui que ele é um resistor de 0 ohms, está jogando para cá, ele está alimentando a linha de 1.8 que faz aí toda a alimentação das portas lógicas do resto dos CIs aí e dos VPPs das memórias. Então eu tenho que isolar isso aqui, eu vou tirar esse resistor daqui, vou passar ele aqui para baixo, porque a gente vai injetar tensão aqui e ele vai repassar só para esse setor de 1.8 que permanece na série 4000. E aqui, como a gente vai mudar a referência, ele vai passar diretamente só para esse pad aqui, não vai ter mais esse resistor aqui, e vai alimentar a linha de 1.2 volts da GPU nova que a gente vai colocar aqui, da 4090. Antes de começar aqui as modificações, vou ligar a placa aqui para vocês, né? Inclusive para eu conferir que tá tudo ok. Vou mostrar aqui também a tensão de 1.8 volts. 4090 Ti. Eu vou precisar também fazer a alteração da BIOS, obviamente, colocar a BIOS da 4090 ROF aqui para poder funcionar certinho com esse PWM, e a gente tem aí todo o sistema do NVVDD funcionando, controlando, perfeito. E dá uma verificada aqui nas straps. Só para conferir aqui, montei lá na bancada. Já alterei o resistor de referência ali do setor do 1.8. Vamos verificar aqui no multímetro, ó. Vou ligar a placa, já temos aqui a tensão de 1.2 volts e a placa já não está consumindo mais, né? Já não vai apresentar vídeo aí, porque a gente reduziu a tensão no 1.8. Então deu certo, já está tudo ok. Se eu soldar a placa nova aqui não vai dar nenhum problema. Como agora a gente já tem a tensão de 1.2 volts, não tenho mais o risco de ligar a GPU da 4090 e ela receber 1.8 volts no setor dela. Então já está tudo certo aqui, temos 1.2 volts. Agora eu vou fazer a alteração daquele resistor que eu comentei com vocês. Esse daqui, ó. Vou pegar esse camaradinho aqui, colocar aqui, porque no momento que eu retirar ele daqui, como eu expliquei para vocês, né, eu vou isolar 1.2 volts para a GPU e colocando ele aqui, eu vou conectar a fonte aqui para injetar 1.8 e ele vai jogar nessa linha de cá, que é a linha de todos os outros componentes que ainda necessitam de 1.8 volts na série 4000. Então, bora lá.
Agora que o resistor está no lugar, vou fazer o seguinte, já vou levar ela ali para estação BGA, vou remover aqui a GPU, remover as memórias, e quando a gente for fazer a limpeza dos pads, eu já faço a alteração das straps. Por quê? As straps, como elas ficam bem próximo da memória, eu prefiro nem colocar calor aqui agora para poder alterar. No momento da limpeza a gente já faz a alteração, coloca tudo em nível lógico baixo, que é o que pede ali no esquema para rodar em 24 Gbps, e a gente já solda tudo de novo e torce para dar certo. Então, bora para BGA. Literalmente, toda a responsabilidade do trampo, tudo que a gente fez, agora é hora da verdade. Então, literalmente, sobe aquela ansiedade, aquela adrenalina, dá calor, dá tudo. Vou conectar aqui o cabo, durante aí o vídeo da montagem, eu fiz a alteração das straps, troquei a BIOS e soldamos a GPU e as memórias, e por último aqui, aquela alteração do resistor para isolar o 1.2 que a gente fez do 1.8. Agora está totalmente isolado, medi ali no multímetro. Estamos usando aqui a fonte da Rigol, a gente vai injetar 1.8 agora no setor do 1.8 MISC. Vamos ver se vai ligar. Liguei, oremos. O consumo tá legal, deu B2. Vídeo. Vai dar vídeo, filha, dá vídeo. Liga esse... Opa, ligou o monitor, hein? Aê! Vamos lá. Vamos ver se chega no Windows. Se instalar a drive é nóis, hein? Tensão total agora. Vai, fia. Ajuda nós. Muito trampo. O Windows deixando a gente mais tenso do que nunca. É agora, hein? Dan. Vai, vídeo. Volta o vídeo. Aê, moleque! Bora abrir o GPU-Z aqui. Eita, lerdeza. É isso aí, galera. Frankenstein com drive instalado. Bora pra bancada. Agora que a placa já funcionou, partir para a montagem aqui dela, né? E vamos utilizar esse sistema de arrefecimento líquido aqui, esse bloco do modelo OCLab da Galaxy, que é próprio para esse PCB, veio junto, né? Para 3090 Ti, e agora que ela foi transformada em 4090, a gente tem aí uma 4090 com um sistema de arrefecimento líquido original, feito para ela mesma. E aqui um detalhe, eu só vou utilizar os thermal pads originais do bloco aqui no VRM, porque aqui nas memórias a gente vai utilizar a massa polar.
E obviamente para a gente fazer aqui a troca de calor da GPU para o bloco, vamos utilizar a braba da Snowdog aqui, ó. Vai, todo mundo. Essa parte você pode usar. Aqui, ó, energia, tá ligado? Genki Dama do Goku. É isso aí, ó. Muita energia aqui pra dar certo. Galera, é o seguinte. Rolou vários dias. Os caras que estão aqui filmando comigo estão literalmente cansados de gravar. Take por take, essa placa não rodando, não dando certo. Temperamental, roda quando quer. Não dá ponto demais, às vezes não dá ponto e instável, dá ponto demais, mentira. Se desse ponto demais, a gente já tinha gravado. Enfim, vou apresentar para vocês aqui toda a maracutaia agora. Seguinte, aqui a gente tem uma fonte da Rigol, é uma fonte assimétrica. Cara, ela faz muito mais do que o propósito dela nesse vídeo aqui, mas aqui a gente está utilizando ela por quê? Além dela prover pra gente uma tensão extremamente limpa, com pouco ruído, de 1.8 volts para a gente poder alimentar aqui o setor de MISC e o VPP das memórias, como a gente adaptou e essa placa não tem esse setor e a gente não quis fazer porque ia demorar muito, achou melhor usar essa fonte. E aqui na tela a gente consegue acompanhar tanto a potência consumida pelo setor do 1.8 quanto a corrente, então ela já entrega isso em gráfico e a gente consegue ali observar todo o comportamento dessa linha. E é o seguinte, vou dar um resumo aqui de tudo que ocorreu. Como a gente fez um enxerto, literalmente um enxerto, essa placa é uma 3090 Ti ROF, nós não tínhamos acesso a controlar as tensões dela por se tratar de um PWM do projeto da 3090 Ti, que é um Infineon XDP de um modelo diferente do projeto da 4090. E como nós só temos a BIOS da ROF 4090, a gente colocou aqui e essa BIOS não estava controlando conforme a gente queria o PWM de tensão da GPU dessa placa. Então, depois de muito mexer, depois de muito adaptar, descobrir a forma de conseguir fazer isso, a gente chegou aqui no resultado. Temos aqui a placa montada, como vocês viram a montagem aí no bloco full cover da ROF 3090 Ti. Estamos utilizando aqui um watercooler literalmente raiz, são dois radiadores de 360 extremamente espessos e eles estão aqui num ciclo em série, né? Um sistema push-pull e mais a nossa bombinha aqui, modesta bombinha de água, tá rodando a 234 litros hora. Temos aqui um aditivo raiz também utilizado em motores de alta performance para poder melhorar o arrefecimento, a troca de calor do fluido com o ar. E sem mais delongas, eu acho que agora é hora da gente botar essa bichinha aqui para trabalhar, porque eu tô cansado de tentar fazer ela rodar e eu acho que agora é hora da gente buscar um recorde aí, pelo menos tentar um recorde do Superposition 8K, utilizando a refrigeração líquida sem chiller, ou seja, a gente vai trabalhar com a refrigeração líquida, é um watercooler custom, porém sem nenhum tipo de arrefecimento para gelar a água e a placa trabalhar mais fria. O máximo que a gente fez aqui foi colocar o ar-condicionado no máximo, a gente está na sala a 18,7 graus, o líquido de arrefecimento está a 20 graus e, conforme a experiência que a gente teve aqui nos testes, essa placa vai rodar em torno dos 54, 55 graus de GPU, que é o que vai registrar ali no Superposition. Então vamos lá. Primeiro eu vou rodar essa placa 100% estoque, vou tirar o tweak do Level of Detail para a gente ter uma referência da performance dela e depois a gente vai pro overclock. Então vamos lá. 8K, run.
Temos aí o resultado, 12.574 pontos. Bom, eu já sei que a diferença vai ser brutal, mas fiquem aí que vocês também vão curtir essa diferença. Então vamos, agora é a hora que o filho chora, a mãe não vê, hein? Vamos fechar aqui e aplicar o overclock. Vou voltar aqui com Level of Detail. Lembrando que esse é um tweak permitido tanto no ranking do Superposition no site da Unigine, quanto no ranking do HWBot. Então a gente sempre usa para poder competir com a galera, porque se a gente não utilizar, a gente não consegue alcançar os pontos que o pessoal já tem publicado lá. Ó pessoal, é o seguinte, eu já tô com tudo setado aqui, como eu falei para vocês, já lapidei tudo. Se eu tivesse que gravar toda essa lapidação, esse vídeo teria facilmente mais de 5 horas de vídeo cortado e editado. E esse cara que tá aqui estaria morrendo de ódio de tanto vídeo que ele ia ter que editar, tanto take. Mas a gente já descobriu que essa placa, depois da modificação que a gente fez, troca de straps, utilizando as memórias binadas, ela consegue rodar 12.900 MHz, ou seja, ela tá com 1.600 MHz de clock base. Para vocês terem uma ideia, nenhuma placa na liga do HWBot, no ranking do Superposition, no 3D Mark, tem essa frequência registrada. Então se a gente conseguir aqui o recorde agora, literalmente a gente está batendo também um recorde mundial de frequências de memória na RTX 4090. E a gente só não bate o nosso próprio recorde de frequência da nossa 4070 Ti Super, porque ali a gente conseguiu 13.000 MHz, mas para uma placa que tem muito mais memórias, aqui são 12 módulos, um controlador de memória diferente, uma litografia ali da GPU diferente da 4070 Ti Super, isso aqui realmente já é um feito bem considerável e vale o seu like aí agora. Tá aplicado aqui, as tensões já estão aplicadas, deixei tudo setado. A gente está fazendo a configuração de tensão pelo próprio software da ROF, que a Galaxy fornece aí no site. Então tá aqui, ó, estamos com 1.11 volts de tensão de GPU e 1.36 de tensão de memória, NVVDD e FBVDD. Então, para quem manja de overclock sabe que essa tensão aqui é uma tensão bem nenê. A gente está com uma frequência de GPU super relaxada, a galera tá rodando acima de 3.200 MHz. Então tudo que a gente vai extrair aqui realmente para poder alcançar esse pessoal vai ser com frequências de memória. Até porque para a gente passar dessa frequência de GPU eu teria que gelar essa água aqui, o que daria um pouco mais de trabalho, ia ter que montar um sistema aqui para refrigerar ela, e a gente sairia do nosso propósito, que é bater o recorde mundial da placa de vídeo 4090 utilizando só o arrefecimento de Water Cooler Custom sem utilizar o chiller, que é para gelar a água. Então, se a gente conseguir ficar em primeiro lugar no mundo nesse sistema aqui, já é tudo que a gente precisa. Então vamos lá, tá aplicado aqui, ok. Vamos fechar agora, abrir o Superposition 8K e fé. Levanta a mão aí para poder ajudar a gente aqui. Vamos lá. Fecha a conta e passa a régua. Ai, toda vez que eu faço uns recordes assim eu me emociono, cara. Esse foi sofrido.
17.454 pontos. Eu tenho até que conferir aqui. Eu vou até direto na liga do Superposition. 17.454 pontos. Nós estamos na água, sem refrigerar a água, ou seja, sem chiller na água. Nós estamos em 5º lugar do mundo. A gente está acima de placas em Sub-Zero por conta das nossas memórias. A gente está competindo. A gente acabou de bater o 5º lugar que está rodando a 3.480 MHz e a gente estava a 3.120. As memórias deles estavam a 11.720 e a gente estava com 12.000. Até me embolei. Não corta não, deixa embolado. A gente está a 12.900 MHz. Apresento a vocês. Nesse momento eu posso falar com toda a propriedade a 4090 mais poderosa do mundo. Ou melhor, a primeira 4090 Super do mundo. Agora vale o like, vale a inscrição, vale o comentário, vale compartilhar no grupo da família, do vô, da avó, do tio, da tia, dos amigos da escola, porque é do Brasil mais uma vez, galera. É TecLab. E para quem não sabe, né, eu vou deixar o card aqui para vocês. Nós também fizemos a primeira 2080 Ti Super do mundo e também fizemos isso aqui é praticamente um remake do que a gente fez com a 2080 Ti Super. A gente trocou as memórias, colocamos ela no bloco full cover e também batemos o recorde mundial na água. E temos aqui o recorde mundial na água batendo muitas placas em Sub-Zero com as memórias mais poderosas do mundo. Então, tá feito o feito, fato consumado, é do Brasil, é nosso. E eu não sei nem mais o que falar porque deu muito trabalho, mas valeu muito a pena, né, galera? Não esquece de deixar o like aí. Vamos salvar isso aqui antes que aconteça alguma coisa. Pessoal, é o seguinte, tá na tela, recorde feito. Só que assim, eu não podia deixar de chamar o Ronaldo ali na sala porque tudo isso aqui é graças a esse cara aqui, velho. Eu só mexo com isso aqui por causa dele. E a gente fez a 2080 Ti Super junto e tá aqui agora, TecLab, mais um recorde mundial. Vou falar uma coisa pra vocês não sabem a dedicação, o orgulho que eu tenho dele e do Jackson. Burt tá, há dias quebrando a cabeça, que isso aqui não é fácil. Ele compartilha, a gente leva ideia, mas o cara, tá lá em cima. Isso aqui, na água, batendo um monte de placa no nitrogênio. O que ela melhorou foi assim impressionante, nem a gente esperava. A lapidação, né? Nem a gente esperava que fosse dar um resultado desse. E depois, se der, depois a gente coloca isso aí também no nitrogênio, né? Deixa um comentário aí, galera, se vocês querem que põe no nitrogênio aí, ou não. Beleza? E só para falar para vocês, aguarda que vai ter muita coisa e a gente vai trazer também de volta aquela 2080 Ti Super, que foi a precursora de todas essas mudanças aí, esses acréscimos de memória e tudo isso que vocês têm visto, beleza? Obrigado por assistir, muito orgulho aí do Burt. Tamo junto. Parabéns, é isso aí, irmão, valeu. É nóis. Yeah.